E aí, pessoal? Eu quero te pedir para que este vídeo tu tenhas o quê? Uma atenção redobrada. Por quê? Porque a gente vai começar a falar de um tema que é importantíssimo. E ele também é um pouco mais complexo, que é a análise de valor agregado. Quando a gente está falando de análise do gerenciamento de valor agregado, a gente pode dizer que ela é uma ferramenta que é mais utilizada para analisar o desempenho do projeto, comparando aquilo que foi planejado na linha de base com o realizado. O valor agregado vai ter foco na relação entre os custos reais e o trabalho realizado no projeto dentro de um determinado período, certo? Dentro de um determinado período do tempo, é claro. E o foco vai estar sempre no desempenho obtido em comparação àquilo que foi gasto. Para quê? Para obter aquilo que foi gasto, para obter aquele resultado, a finalização daquela atividade, né? Como assim, Aldo? De novo, remetendo ao meu exemplo lá da reforma do apartamento. Eu estimei que para pintar uma parede eu levaria 4 horas. E aí, aquele valor que foi orçado para realizar aquela atividade, depois que ela é concluída, ela é exatamente o que vai ser agregado no todo do projeto. Naquele momento, lembra que é em razão do tempo. E essa questão, esse conceito de valor agregado requer algumas medidas de despesa-desempenho, né, que sejam estabelecidas onde? Dentro de um cronograma físico de projeto. E é por isso que eu pedi para vocês criarem os cronogramas dos projetos de vocês e segue aquela estrutura que eu atualizei lá na planilha do Google, e aí a gente consegue fazer o quê? A gente consegue estar na mesma página com relação à estrutura de definição de cronograma. E esse valor agregado ele pode ser definido como a avaliação entre o que foi obtido em relação ao que foi realmente gasto e ao que se planejava gastar, entendeu? É toda uma relação aí do que foi obtido, do que foi gasto e o que realmente a gente foi planejado que iria gastar, ok? E na medida que cada atividade ou tarefa dentro de um projeto é realizada, aquele valor inicialmente orçado lá para a atividade que vocês fizeram em cada uma das atividades de vocês, a gente passa agora a constituir o quê? Passa a constituir um valor agregado do projeto. E aí, Aldo, o que acontece? Para deixar esse entendimento mais prático, eu vou pegar um exemplo de um livro do Ricardo Vargas, que é o Análise de Valor Agregado. Tem um livro ali que ele traz alguns exemplos bem tangíveis que deixam o entendimento mais simples dessa questão. E aí tu imagina o seguinte, imagina que a gente tem um projeto, vamos dizer que aquele meu projeto lá de reforma do apartamento vai durar 1 ano e vai custar R$1.000. Supondo que o gasto de capital seja linear no tempo, tem-se uma ideia de que o consumo de cada R$250 vai ser dividido em 4 trimestres, não é mesmo? O ano tem 4 trimestres, então vamos dizer que a gente, sendo o gasto de receita, o gasto de orçamento linear, a gente teria 250 a cada trimestre, é isso mesmo, certo? E isso graficamente ficaria representado dessa maneira que eu vou colocar por aqui, tá? Então, vou colocar uma imagem aqui, esse gráfico representa o gasto linear do nosso orçamento do projeto. E aí, pessoal, agora imagina que encerrado o primeiro trimestre, que é a data de referência, os gastos reais do projeto, ao invés de 250 como esperado, são de 230. E quando a gente vai fazer uma análise financeira isolada, ia evidenciar o quê? Ia evidenciar que esse projeto está o quê? R$20 abaixo dos gastos previstos. E isso poderia fazer o quê, Aldo? Qual era o resultado disso aí? E isso poderia representar uma percepção parcialmente falsa. Por que parcialmente falsa da economia do projeto, né? Porque conforme tu pode ver neste outro gráfico aqui, quando estamos fazendo análise de valor agregado, a gente precisa inserir uma nova variável dentro desse projeto. Que variável é essa? Os ganhos físicos reais ou o valor agregado. Agora imagina que para esses dados que eu te passei anteriormente,
o valor agregado no trimestre tenha sido de R$200. Ou seja, 200 de atividades ou tarefas planejadas que foram realizadas e seus produtos entregues de fato materializados. Isso quer dizer o que, Aldo? Dentre as várias tarefas que eu fiz dentro do meu projeto de reforma do apartamento, eu disse que das tarefas previstas para o primeiro trimestre, eu ia o quê? Agregar ao total do projeto um custo de 250. Só que eu entreguei de fato 200, certo? E aí, só para a gente continuar, o que vai acontecer? Com essa terceira dimensão, o que acontece? O que é possível? É possível concluir que, na verdade, esse projeto está com trabalhos atrasados. Uma vez que a gente entregou o quê? Apenas 200 dos 250 previstos. Está conseguindo acompanhar isso aí? Observa que essa conclusão difere das obtidas pelo gerenciamento tradicional, que no olho nu a gente pode dizer que estaria havendo uma economia de 20, né? Porque eu sou aquele gestor que faço gestão de cronograma. Gestão de cronograma, e eu tenho um orçamento do projeto, e eu vi aqui que no primeiro trimestre eu gastei só 230, mas podia ter gastado até 250. Então, para essa gestão tradicional, o que acontece? Eu ia ter uma visão falsa de economia de R$20 ali para aquele trimestre. Além disso, aí só que quando a gente está falando de análise com uma análise de valor agregado, além disso, ela permite que a gente possa entender que agregar 230 dos 250 planejados ainda tem uma coisa pior, que é o quê? O estouro da previsão orçamentária, na casa de mais ou menos 30, né? Naquele trimestre. Por quê? 30 não, 20, porque eu disse que ele agregou 230, certo? Entregou 230. 20 naquele trimestre. Olha só, dá uma olhada agora em como ficaria o gráfico nesse cenário que eu te passei. Vou botar a figura bem aqui do gráfico. E aí, entendido isso, é fundamental diferenciar a qualidade e a abrangência dos dados gerenciais disponíveis quando se utiliza valor agregado. Se comparando com a análise tradicional, claro, sempre a gente está vendo ali, fazendo uma análise da questão da gestão tradicional com uma gestão baseada em análise de valor agregado. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, do livro do Ricardo Vargas lá, tu pode ver que a variação no custo de 30 indica apenas que o projeto permanece dentro dos custos autorizados. Lembra? Aí a gente vai fazendo esse paralelo ali tradicional e gestão do valor agregado, com análise de valor agregado. Eu posso fazer aquilo que eu comentei contigo antes, que é, eu olhei para a minha linha de base de custos e eu olho assim friamente, dizendo que eu poderia ter gastado 250 e eu gastei 230, certo? Então, eu posso, fazendo uma análise, só posso dizer que realmente ok, eu estou dentro, o projeto permanece dentro dos custos autorizados e previstos pela organização, correto? Então, a gente vai evoluir nesse tema nos próximos vídeos.